Seja bem-vindo à nossa aula de número 16 do curso de Desenho Técnico da plataforma Mais FMG. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de configuração de renderização. Então, nós mostraremos o processo de configuração de iluminação natural e o processo de configuração do nosso terreno em relação às coordenadas geográficas. Bom, para fazer o processo de renderização, nós vamos fazer um processo de renderização com iluminação natural e um processo com iluminação artificial. Então, a gente precisa configurar essas iluminações. Em relação à iluminação natural, a gente precisa configurar a orientação do nosso terreno em relação às coordenadas norte e sul e também o posicionamento desse terreno, a posição geográfica desse terreno. Com essas informações já inseridas, a gente pode fazer um estudo, né, da mudança de posicionamento do Sol ao longo da direção leste-oeste, para a gente ver, por exemplo, qual o melhor posicionamento dos ambientes da construção, e também para ver, por exemplo, o impacto desse sombreamento no paisagismo, né, o efeito da sombra sobre o paisagismo. Então a gente pode fazer esse estudo. Então a gente faz esse estudo da modificação leste-oeste, na direção leste-oeste, e também a modificação de posição do Sol ao longo do ano, né, que ele translada aqui na direção norte-sul. Então, antes de começar o processo, nós vamos aqui em Gerenciar. Em Gerenciar, nós vamos aqui em Localização. Em Localização, a gente vai usar o serviço de mapeamento da internet. Então, eu vou colocar aqui o endereço que eu conheço, que é Rua Santo Antônio, 632, Congonhas. Vou pedir para pesquisar. Ele já localizou aqui, né? Eu posso aproximar para que eu consiga visualizar melhor. Se não estiver aparecendo a imagem aqui, eu posso ampliar essa imagem, né? Posso aumentar o tamanho dela. E aí, se a imagem não estiver na posição correta, vocês podem ajustar aqui nessa imagem para que ele localize a posição correta, e ele vai pegar a posição que você colocar aqui e já vai ficar aqui. Então, coloquei a posição, clique em OK. E agora nós vamos lá na internet, usando o Google Maps, e vamos localizar esse mesmo endereço. Tá? Então, com o Google Maps, já localizei o endereço, eu tenho uma imagem aqui do terreno. Então, aqui o Google considera que a direção norte está para cima. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar um print dessa imagem e vou levar essa imagem lá para o Revit. Bom, já trouxemos a imagem aqui para dentro do meu arquivo. Então, nós viemos aqui inserir imagem, carregamos a imagem e trouxemos para cá. Então, aqui eu já coloquei algumas linhas de referência aqui. Eu coloquei uma linha seguindo o eixo do terreno. A frente do terreno está aqui. Coloquei essa linha horizontal e coloquei essa linha vertical aqui, que seria o norte real, né? O norte real lá em relação a essa imagem aqui. O Revit ele considera dois tipos de norte, né? Aqui, quando a gente está trabalhando. Ele considera um norte chamado norte verdadeiro, que eu estou simbolizando aqui, então seria essa direção aqui, né? Norte. E ele tem um norte que ele chama de norte de projeto, que é o norte que ele orienta essa vista aqui. Então, esse é o norte de projeto. Bom, então, a gente tem três tipos de norte aqui para a gente avaliar. Se eu observar essa imagem aqui, a frente do terreno está aqui. Só que a frente do terreno deveria, na verdade, estar nessa direção aqui, se eu quisesse que essa imagem ficasse correta. Então, entre o norte real, né, entre a frente real e a frente do projeto que está o desenho, eu tenho aqui um ângulo em torno de 153 graus. Então, tem 153 graus aqui. Então, para que o meu terreno ele fique alinhado com essa imagem aqui, eu teria que fazer essa rotação aqui de 153 graus
para que meu terreno ficasse alinhado, né? Ou então rotacionar a imagem para que ela fique também alinhada. Então, vou rotacionar a imagem, né? Então, vou fazer essa rotação na imagem, eu tenho que rotacionar tudo. Então, vou vir aqui rotacionar, vou colocar o centro de rotação aqui, primeiro alinhamento, segundo alinhamento. Pronto, agora a minha imagem está acompanhando o meu terreno. A frente está aqui e a frente está aqui. Só que o norte real vem para baixo. Então eu tenho que arrumar uma forma do norte verdadeiro da minha imagem ficar nessa posição aqui. Então, o que eu vou fazer? O norte verdadeiro está para cima, né? Eu tenho que rotacionar ele. Para que eu rotacione, eu posso vir aqui em gerenciar e venho aqui em rotacionar norte verdadeiro. Quando eu vou em rotacionar norte verdadeiro, ele vai falar que para que eu rotacione o norte verdadeiro, a minha vista tem que estar voltada para norte verdadeiro. Então, o que é isso? Eu vou vir aqui nas propriedades dessa vista, né? Nessa vista que está sendo mostrada, que é a planta, e vou vir aqui. Então, a orientação dele está para norte projeto. Então, eu vou voltar para norte verdadeiro. Veja que não aconteceu nada. Por quê? Porque o Revit está considerando que o norte projeto está para cima e o norte verdadeiro também está para cima, que os dois estão alinhados. Tá? Então, como ele está considerando que os dois estão alinhados, está correto. Só que o norte verdadeiro tem que estar para baixo aqui. Então, eu poderia rotacionar o norte de projeto, só que ao rotacionar o norte de projeto, eu ia rotacionar todo o meu desenho, e aí eu poderia ter problemas aí de precisão, né, porque eu estou rotacionando vários elementos do meu projeto. Ou então eu rotaciono o norte verdadeiro. Então, ou seja, entre o norte de projeto e o norte verdadeiro tem que ter aquela angulação lá, que é 157 graus. Então, eu vou rotacionar o meu norte verdadeiro em 157 graus. Agora, como eu voltei aqui para o norte verdadeiro, eu posso rotacionar. Então, eu vou vir aqui, rotacionar norte verdadeiro. Vou colocar o centro de rotação aqui e vou pedir para rotacionar, então, aqueles 153 graus. Então, dessa forma, agora, a minha imagem ficou com a orientação correta em relação ao que é real. Vejo que o norte real voltou para a posição que deve ser, só que o meu desenho ficou uma posição difícil para trabalhar. Como que eu vou desenhar em cima com linhas inclinadas dessa forma? Então, para que eu volte meu desenho para a posição original, basta eu vir aqui e voltar a orientação dele para norte projeto, e ele vai voltar para a minha posição original. Então, dessa forma, eu consigo, o meu projeto já está com a orientação correta em relação ao norte verdadeiro e ao norte real. Posso vir aqui, apagar essa imagem, apagar tudo que eu fiz aqui. Agora nós vamos aqui na vista 3D. E na vista 3D, eu posso aqui apagar essa caixa de corte, para que ela não fique visível, tá? Então, eu vou rotacionar o desenho de forma que ele fique assim. E aí, agora o seguinte, nós vamos agora fazer as configurações. Então, nós podemos ir aqui em configuração do Sol. Em configuração do Sol, eu posso configurar o Sol em várias posições, uma posição estática, dia único, múltiplos dias, nós vamos colocar estática. A localização não precisa mudar, porque é aquela que eu já cadastrei. Em relação à data, eu posso deixar, por exemplo, a data que está sendo mostrada aqui, eu posso mudar o horário, daqui a pouco a gente vai mostrar. A ideia aqui é só deixar na posição estática, clique em OK. E aí, quando eu coloco na posição estática, eu posso vir agora aqui e ativar o caminho do Sol. Ao ativar o caminho do Sol, veja agora que aquele direcionamento, né, em relação ao norte, sul, leste, oeste, já aparece. Então o Sol vai estar transladando aqui na direção leste-oeste. E eu posso também aqui ativar sombras. Então, ao ativar as sombras, vai aparecer as sombras ali.
E aí o interessante disso aqui é que eu posso fazer um estudo de sombreamento. Então, por exemplo, se eu tiver que fazer um estudo para avaliar o impacto da iluminação dentro da minha construção, o impacto da iluminação, por exemplo, nos elementos de paisagismo, que é importante, por exemplo, se um elemento ficar exposto a muitas sombras, ele pode ter problema. Então eu posso fazer estudo aqui, eu posso mudar a posição do sol, posso colocar mais cedo, colocar 7 horas da manhã, tá vendo? E eu vejo a projeção das sombras, eu posso colocar às 17 horas. Então as sombras vão andando aqui ao longo do dia, então eu posso fazer estudos aí ao longo do dia e o sol vai estar movimentando aqui na direção leste-oeste. Agora também eu posso fazer avaliações ao longo do ano. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui em janeiro. Veja que o Sol agora vai transladando aqui na direção norte e sul. Posso colocar em agosto. Veja que ele vai mudando também de posição ao longo do ano. Então eu posso fazer esse estudo ao longo do ano e esse estudo também ao longo do dia. Bom, terminamos a configuração do Sol, posso desativar o caminho do Sol aqui. E aí, o que eu vou fazer? Nós vamos agora criar algumas vistas, né, para renderização. Nós vamos aqui em piso 1, vamos pegar a câmera. Vamos pegar o seguinte, olha, aqui está falando qual que é a altura do piso em relação a altura, né, do posicionamento dessa câmera em relação ao piso 1, então nós vamos colocar que ela pode estar a 1,80 m, né, mais ou menos 1,80 m, do piso 1. Só que eu vou colocar a câmera lá embaixo, no passeio, então eu vou colocar a 90, né, descer 90 centímetros, então vai ficar 90. Então, a câmera vai ficar 90 centímetros, eu já deixei uma linha aqui para a gente utilizar como referência. Eu vou pegar, posicionar a câmera aqui. Essa linha está no eixo central do terreno. Então, nós vamos, para ficar uma imagem centralizada, nós vamos pegar até aqui. Pronto, já criei a imagem. Posso aqui colocar ela realista. Nós vamos ampliar ela um pouco aqui, para ficar mais fácil visualizar. E agora nós vamos excluir os elementos que estão atrapalhando minha visão aqui. Então, essa grade que está aqui na frente, eu vou dar um EH nela. O que eu vou fazer mais? Aqui também o terreno está me atrapalhando, então eu vou filtrar aqui, deixar só topografia, vou isolar a categoria e vou ocultar esse terreno original aqui, dar um EH nele, tá? Para que ele não apareça aqui. Agora, posso vir aqui, levantar um pouco aqui. E aí tem algumas configurações, né, que a gente pode utilizar aqui. Né? Nós temos aqui nessa vista 3D, a gente, por exemplo, se quiser ocultar definitivamente para que não mostre nenhum desses elementos, eu posso desativar aqui, né, qualquer um dos elementos que estão aqui. Eu posso aqui nas opções de visibilidade, eu posso também fazer algumas configurações aqui para melhorar essa visualização. Então, para ganhar tempo aqui, eu vou só apagar as arestas. Vocês vão ver, por exemplo, que essas arestas que estão aparecendo aqui não vão aparecer mais. Veja que agora ficou sem aresta. Nós podemos, por exemplo, colocar uma vista de ortogonal. E vai ficar uma vista reta. Vejo aqui, né? Ou eu posso colocar em perspectiva, conforme estava. Eu vou deixar ela em perspectiva. Vamos colocar a elevação do olho aqui a 1,60 m. E nós vamos colocar aqui na posição que eu estou olhando, eu quero olhar para um alvo que está no nível 0, então em relação ao piso 1. Então vocês vão ver que ela vai ficar mais enquadrada ali. Então posso vir ajustar agora essa imagem. E aí eu vou salvar essa vista como vista para renderização externa. E essa vista então vai estar aqui na vistas 3D. Posso fechar essa vista. Então agora nós vamos para fazer uma vista de renderização interna. Então nós vamos posicionar a câmera bem no cantinho aqui. E vamos colocar para que ela visualize até aqui.
Pronto, posso colocar aqui também em vista realista. Vou ampliar um pouco o campo de visão dessa câmera. Então, vocês vejam aqui que o terreno está me atrapalhando, o terreno natural. Eu vou vir aqui em visibilidade e vou ocultar a topografia. Vou falar que eu não quero que a topografia apareça. Então, vou tirar todos os elementos de topografia da imagem. Vou em aplicar. Veja, limpou. Essa vista, então, nós vamos salvar com o nome vista para renderização interna. E essas vistas, então, vai ficar disponível para que a gente possa fazer o processo de renderização na sequência. Chegamos, então, ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês, então, na próxima aula.